A condução de qualquer lavoura para uma alta produtividade depende da fertilidade do solo, mas também de outros tipos de manejos. E um deles é o controle de plantas daninhas. E hoje a gente vai falar sobre 4 motivos pelos quais as plantas daninhas são melhor controladas quando elas ainda estão pequenas. E no final desse vídeo a gente vai dar algumas dicas de como que você pode melhorar o manejo de plantas daninhas. Olá pessoal, Jonathan por aqui para mais um vídeo do canal Agro Brasil. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário sobre o que você achou desse vídeo, compartilhar a sua opinião, isso é bastante importante para a gente. Também fica aqui na descrição o link do meu contato pessoal, do nosso curso de avaliação de fertilidade do solo e várias outras coisas. Então confira aqui. Vamos lá para a tela do meu computador que hoje a gente vai falar sobre controle de plantas daninhas. Então estamos aqui já, pessoal, vamos falar sobre esses 4 motivos, 4 importantes motivos pelos quais é mais fácil controlar essas plantas daninhas mais jovens. No final, fica até o final do vídeo que a gente separou algumas dicas bem legais aí também. O primeiro deles é uma camada de cera na folha. Jonathan, o que é essa camada de cera na folha? Bom, as plantas elas têm uma camada de proteção que é uma cera. Então ela tem, isso daqui é natural das plantas, tá certo? Isso foi uma questão evolutiva que as plantas tiveram. Todas as plantas praticamente possuem ceras, umas têm mais, outras têm menos, tá certo? Mas essa camada de cera ajuda as plantas a se protegerem principalmente de pragas. Quando uma planta se desenvolve mais ou uma planta é mais velha, essa camada de cera ela tende a aumentar também. Aumentando essa camada de cera, nós vamos ter uma barreira de impedimento ali que vai dificultar também a entrada de um herbicida. Dificultando a entrada de um herbicida dentro da planta, não conseguindo romper essa camada, aí essa barreira mecânica que a planta tem, você não vai conseguir um controle adequado através dos herbicidas. Então, por isso que a gente diz que folhas mais jovens têm uma camada de cera menor e plantas mais velhas também tem uma camada de cera um pouco maior. Por isso fica mais difícil de você conseguir controlar elas quando elas estão maiores, combinados com os outros fatores que a gente vai falar aqui mais para frente. O número 2 é o peso da planta. Plantas que têm uma massa muito grande é de difícil controle. Quanto maior a planta fica, determinado tipo de herbicida tem que ser regulado a sua dose. Então, aumentar a dose de determinado herbicida, tá? Respeitando todas as regras, é claro, quando nós temos plantas maiores na nossa área para a gente conseguir fazer o controle. Por isso que a gente fala que é muito difícil matar uma árvore com herbicida. É quase impossível, não estamos dizendo de matar a árvore com herbicida, mas como a árvore tem uma massa muito grande, é quase impossível você conseguir matar uma árvore com herbicidas. Então, por isso que nós temos que nos atentar à questão da massa que a planta tem. E também está relacionado com o fator número 3, que é o tamanho da planta. Então, a gente colocou aqui uma foto de capim amargoso, que é de bastante difícil controle, onde em regiões onde tem uma pressão muito alta de capim amargoso, os produtores têm que se virar aí para conseguir controlar ele. Quando está muito grande, o tamanho da planta se expandiu, tem muita massa de folha, tem muita massa mesmo, ficou grande, é de muito difícil controle e aí você tem um problemão na tua área, tá? Herbicidas sistêmicos translocam com maior facilidade em plantas pequenas. O herbicida que é sistêmico, aquele que entra dentro da planta e consegue translocar para então conseguir matar ela, cada herbicida também tem um mecanismo de ação diferente, é importante que a gente fale isso, mas a translocação dentro da planta varia. Então, determinada condição com um herbicida para aquela planta tem uma translocação diferente. Quando nós temos uma planta com muita folha, essa translocação nem sempre é eficiente, ele nem sempre consegue translocar ao ponto de conseguir matar essa planta aí. Então a gente colocou o exemplo, é muito mais fácil um herbicida aí, que é sistêmico, percorrer 5 centímetros dentro da planta do que 85 centímetros para conseguir fazer o controle, para conseguir então matar essa planta. Então ele pode inclusive reduzir o tamanho, pode queimar algumas folhas, mas às vezes chegar ao nível de matar ela não vai matar. Quando a planta está muito grande, o tamanho dela é muito grande, o que ocorre é de você colocar um herbicida, mesmo numa dose alta, e por vezes ainda acabar tendo rebrote. Então, queima ou desseca bastante aquela planta, mas depois de um tempo ela vai voltar, ela vai rebrotar. E aí é um problema que tu tem na tua área, uma planta com rebrote.
O número 4 é a idade da planta. Quando as plantas estão pequenas, elas não possuem totalmente desenvolvido, então, o chamado aparato enzimático. Tá? Esse aparato enzimático que a gente diz, as plantas grandes, elas possuem, então ela tem toda uma questão fisiológica já desenvolvida e elas conseguem se livrar com maior facilidade daqueles herbicidas. As plantas pequenas, como elas ainda estão em crescimento, elas estão em desenvolvimento, elas ainda não têm isso totalmente desenvolvido e elas também estão mais suscetíveis aos herbicidas. Plantas pequenas de gramíneas, por exemplo, podem ser suscetíveis ao 2,4-D. Para quem não sabe, 2,4-D é um herbicida utilizado principalmente no controle de folhas largas, né? Então é importante que a gente saiba disso quando a planta está bem pequenininha, aqui como a gente tem esse exemplo, ela não desenvolveu ainda completamente seus mecanismos fisiológicos naturais de proteção e é mais fácil de você conseguir matar ela. Então é por isso que a maioria dos herbicidas funciona de 4 a 6 folhas verdadeiras para as plantas de folhas largas. Então passou dessa fase aí de 4 a 6 folhas ou passou do perfilhamento, é muito difícil que você consiga fazer um controle efetivo de plantas daninhas. Quanto mais cresce, você tem que adotar estratégias de controle químico diferentes, às vezes combinando mais de um tipo de herbicida, às vezes combinando um tipo de herbicida e fazer uma passagem na tua área, fazendo a pulverização, e depois de alguns dias fazer uma outra entrada na tua área com outro mecanismo de ação, com outro herbicida, para você conseguir então controlar de uma maneira mais efetiva quando as plantas estão maiores. Então por isso é extremamente importante que você consiga fazer o controle das plantas daninhas quando elas ainda estão pequenas na tua área. Começou a sementar uma buva, começou um capim amargoso crescer demais, é um problemão bastante grande e aí você vai ter dificuldades ainda maiores de você conseguir fazer o controle. Então, algumas dicas que a gente colocou aqui: realizar a rotação de culturas é importante, não deixar a área em pousio. Então, você plantou a soja, colheu a soja, deixou essa tua área sem plantar nada, para no outro ano voltar a plantar soja. O que vai acontecer? Nesse meio tempo que a área ficou em pousio, as plantas daninhas vão se desenvolver muito. Elas vão começar a sementar na tua área e aí também a pressão de plantas daninhas para o próximo ano, ao longo dos próximos anos, a gente poderia dizer assim, vai aumentando e vai ficar cada vez mais difícil fazer um controle efetivo. Então, quando você não tem um planejamento de um manejo integrado de plantas daninhas, a tendência é que o problema também vá piorando, tá? Evite que as plantas daninhas produzam as sementes. Plantas daninhas sementando é extremamente prejudicial. Use herbicidas pré-emergentes de diferentes mecanismos de ação. Então, não utilizar sempre o glifosato ou o 2,4-D ou a atrazina, variar esses mecanismos de ação para que você consiga também ter um melhor controle na tua área e que não crie também plantas daninhas aí que sejam resistentes. Nem sempre é possível, né? Mas também você tem que tentar aí eliminar todos os fatores que possam trazer plantas daninhas resistentes aos herbicidas na tua área. Então, o número 5 é realizar o manejo outonal. É de você fazer o controle no outono dessas plantas daninhas também, para você justamente diminuir a pressão delas na tua área, não deixar com que elas sementem, não deixar com que elas se desenvolvam demais, e aí você também mantém essa tua área sempre com poucas plantas daninhas. O melhor herbicida sempre é uma palhada, uma cobertura de solo, uma adubação verde. Então, faça também o plantio de um adubo verde. Pode ser um milheto, pode ser uma aveia, pode ser uma ervilhaca. A tua área coberta com essas plantas aí de adubação verde ou de pastagem, ou caso das braquiárias, você vai conseguir com que essas plantas daninhas não se estabeleçam tão facilmente na tua área e não cause cada vez mais problemas para você. Sempre consulte um engenheiro agrônomo competente, ou se você é um engenheiro agrônomo, presta consultoria para alguém aí, buscar sempre estar estudando e buscar sempre estar buscando também as melhores formas de controle que abranjam um pouco mais do que a escolha dos herbicidas, mas com que abranjam também este manejo ao longo do tempo, um manejo integrado de plantas daninhas nas áreas. Beleza, pessoal? Conheça então o nosso curso de avaliação de fertilidade do solo e recomendação de adubação. Tem um link aqui na descrição, onde a gente vai lá desde o início de conhecendo a fertilidade do solo até depois de você fazer a recomendação de adubação para cada cultura, e também temos a nossa consultoria do canal Agro Brasil, também tem um link aqui na descrição. Você pode me chamar pelo e-mail, pode me chamar pelo WhatsApp, que a gente está aqui.
Beleza, galera? Até um próximo vídeo e tchau, tchau!